Para a base da nossa oração, nós vamos ler na Palavra de Deus, capítulo 25 do Evangelho de São Mateus, e o versículo 23, que nos diz assim: Disse-lhe o seu Senhor: Bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Faz o que agora? Entra no gozo do teu Senhor. Amém. Nós vamos novamente dobrar os nossos joelhos e pedir que a irmã Jamile faça a oração para nós. Soberano Deus, eterno Pai, graças te damos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para louvar e bendizer o teu santo nome, porque só o Senhor é digno de receber o nosso louvor. Amém. Obrigada, Senhor, pelos momentos que passamos aqui na tua casa, por ter nos trago em paz e permanecido conosco. Agora eu te peço a tua bênção sobre a vida do teu servo, que irá falar da tua palavra, que ele venha a ser direcionado por ti. Amém. Que o Senhor possa permitir que nós possamos abrir os nossos corações para também colocar tudo que aprendemos em prática no nosso dia a dia. Perdoa os nossos pecados, ser com cada um dos visitantes presentes, e nós te pedimos em nome de Jesus, porque não merecemos. Amém. Amém. Os irmãos são convidados a se assentarem. Quero novamente dar as boas-vindas a todos que estão aqui nessa manhã, que vieram para louvar a Deus. Isso é um grande privilégio de estarmos aqui na sua casa. Em cada sábado, a gente está aqui e para poder comungar uns com os outros também, especialmente termos esse momento de comunhão com Deus. Nós não achamos Jesus aqui na igreja, nós trazemos Jesus aqui para a igreja. Nós somos a igreja. As paredes são apenas o templo onde nós nos reunimos. E se nós viermos com Jesus no coração, onde Jesus está, aí não tem tristeza, não tem nenhum problema, não tem discórdia. Então é importante que Jesus esteja dentro do nosso coração. E, irmãos, e o tema para hoje é usando e multiplicando os nossos talentos. Vocês sabem que cada um que tem aqui, cada um, desde a criancinha até o mais idoso, ele tem talento, e eu sei de uns que têm talentos aqui que não estão usando. E quem sabe, o projeto desse, Jamílio, o projeto desse sermão é despertar cada um para que use os seus talentos. E a gente vai trabalhar esse tema, E agora, depois de usarmos os talentos, o texto que foi lido, o texto de Mateus 25, 23, ele fala assim vamos dizer, usar a palavra certa aqui, de uma aprovação que o Senhor do servo falou, que mandando o servo entrar no gozo do teu Senhor, que é a vida eterna, a salvação, a recompensa. Irmãos, ninguém trabalha para recompensa. Eu não sei se você tem esse mesmo pensamento que eu, mas eu não estou interessado numa casa de ouro no céu. Você está interessado? Eu não estou interessado. Para mim, se tiver um pé de árvore, que eu possa me abrigar, ficar embaixo ali, está bom demais, Importante eu estar onde? E chegar lá. Porque mais do que qualquer bem terrestre, o que eu vou ter no céu? A vida eterna, que é o tesouro mais importante que nós perdemos quando Adão e Eva pecaram no Éden, Dormia debaixo das árvores. Essa semana eu conversando com alguém, ele falou, pois essa vida de muito trabalho, e no céu não vai ser assim, vamos ficar só tocando, a harpinha. Eu disse, não, lá no céu você vai trabalhar também, mas é um trabalho agradável, o mesmo trabalho que Adão fazia, diz que ele ficava organizando o jardim, fazendo carramanchés, como se fosse uma casinha de flores, e conduzindo as flores, as plantas, para os locais, para fazer casas assim de flores. É a coisa mais linda do mundo, Bom, mas o certo, irmãos, que o que nós temos, nós recebemos de Deus.
nós recebemos dons de Deus. A gente tem dom nato, não é isso? Tem dom adquirido e tem dom espiritual, e isso é certo, né? Aqui, por exemplo, no texto de Coríntios, capítulo 12, e o verso 8 a 11, que não vamos ler, porque os irmãos, convenhamos, já estamos bem avançados, né? Eu peguei, tem mais ou menos, para falar, tem uns 2 minutinhos, né? E já peguei 11 e 10 quase. Então, vamos ter que, para depois na porta não vir alguém me puxar a orelha ali, né? E aí vamos adiantando, né? Então, certo, irmãos, que lá em Coríntios, Paulo escrevendo aos Coríntios, ele disse assim, que pelo Espírito, a um é dado a palavra de sabedoria, a outra a palavra de conhecimento, e aí vai na sequência. Alguns recebem o dom de cura, outros recebem o dom de milagres. Na época tinha, né, de a pessoa orar e colocar a mão e a pessoa ficar curado. Pedro, Paulo e outros tantos faziam milagres, né? É uma variedade de línguas. Entendemos que as línguas que eram faladas ali eram línguas estrangeiras, né? A pessoa recebia o dom de falar em português, em alemão, italiano, francês, para atender a demanda de todos os interessados que tinham no Evangelho na época e que precisava que se falasse em outros idiomas, né? Esse é o tipo de línguas. E tem outros que têm uma interpretação de línguas, entende o que a pessoa está falando com facilidade, né? Bom, todas essas coisas, porém, são realizadas pelo Espírito. É o Espírito que dá essas coisas para nós. E também, como eu disse, tem os talentos que nós recebemos de nascença, né? Tem talento da voz, tem gente que tem uma voz encorpada, né? Aquela beleza. Tem gente que tem uma voz melodiosa. É talento nato. Desde que, né? Eu lembro que eu estava morando na cidade, inclusive lá no congresso que os irmãos foram agora, falaram, o irmão Alexandre Araújo falou da cidade de Erechim, que foi o primeiro ou segundo lugar onde a nossa igreja começou, lá no Rio Grande do Sul. Moramos em Erechim, inclusive. Primeiro lugar na vida que eu vi neve, muito frio. E lá, do lado onde a gente morava, tinha um rapazinho, ele tinha uma voz para cantar tão melodiosa, que eu nunca vi igual aquele. Ele cantava aquele hino, o amor divino será meu hino, o amor do... Mas cantava tão melodioso assim, que eu ficava encantado com a voz daquele menino. Era uma voz assim, nata dele, nasceu com aquilo, né? Ele era da igreja presbiteriana ou luterana, uma coisa assim. Mas são dons que Deus deu pelo nascimento, que herdamos, às vezes, a combinação de um pai com o outro, gera aquele filho com certas aparências e também com características. Agora, se eu, por exemplo, fosse um chefe aqui que distribuísse dom para todo mundo aqui, todo mundo, Gleise, eu vou dar tal dom. Gleise, tá bom. Para a irmã Laide, que está ali sentadinha, eu vou dar tal dom para ela. Para o irmão Felipe, tal dom. De repente, comércio, essas coisas assim, né? Para Cássia é missionária, eu vou dar para ela esse dom né? Misael gosta de cantar, bora, né? Maílde, Mirlene, Jamile gosta de cantar, e tem mais aqui, se eu falar de tudo, eu vou esquecer de alguém. Então, se o dono dos dons deu, o que ele espera de cada um? Que use cada um dentro da sua capacidade, daquilo que recebeu. Diz aqui, irmãos, no livro Parábolas de Jesus, diz assim, nosso Pai Celestial não exige nem menos e nem mais do que Ele nos deu a capacidade para suportar. Então, você pode fazer aquilo que Deus lhe permitiu, lhe mandou, lhe deu autoridade, lhe deu capacidade para fazer, né? Agora, existem certas pessoas que elas ainda não descobriram seus talentos. Não descobriram. Ainda estão com aquela dificuldade. Como fazer para despertar na pessoa o entendimento de que ela pode fazer isso e fazer outras coisas, né? A gente sabe que tem muita gente talentosa aqui, mas tem alguns que não conhecem ainda. Veja bem, no livro de Provérbios, e o capítulo 1 e o verso 7, lá fala que o temor do Senhor é o princípio da ciência,
e também no livro de Provérbios 2, verso 3 a 9, aí vai falar assim, ó: se clamares por entendimento e por inteligência, alçares a tua voz, se como a prata a buscares e com a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento. Se a pessoa buscar de todo o coração, querer fazer a obra do Senhor e quer descobrir o seu talento, ele pode, com certeza, Deus vai lhe dar esse conhecimento, essa sabedoria. Agora, existe na igreja, irmãos, pessoas que não parecem que têm determinados talentos. Eles estão lá acanhadinhas, né? Aqui no livro Educação, diz assim, na página 232, diz assim: muitos jovens pouco promissores à primeira vista são ricamente dotados de talentos que não estão em uso. Dotados de talento, mas não estão em uso. E não sabem. Às vezes os próprios professores deles, pais, professores na igreja, não mostraram para ele esse caminho. Ó, você tem tal dom, você é bom administrador, você é um bom pregador, você sabe fazer alguma coisa na igreja que você não está fazendo. Às vezes é culpa de quem não ajudou a desenvolver esse talento na vida daquela pessoa. E ele precisa lidar, né? Lidar. Agora, eles se tornarão aptos para a utilidade sem dedicar, eles não se tornarão aptos para a utilidade sem dedicar o coração e as energias de preparo. Então, às vezes a pessoa não sabe, outra vez ele sabe que tem o talento, mas não emprega energia. Vamos falar uma coisa aqui, por exemplo, que está acontecendo comigo. Eu, pelo menos há uns 20 anos, eu estou lidando com violão. Estou querendo tocar violão. E vamos deixar ali sair. Muito bem, já passou, né? Eu estou querendo tocar violão, irmão, desde que eu morava na cidade de Bagé. Quem estava na lição interativa ontem, viu aquele rapazinho que estava falando, o Jordani. Aquele rapazinho eu peguei no colo, vi ele praticamente nascer, lá de Bagé. E lá em Bagé eu comecei a tocar, ensaiar, estudar um violãozinho e tal, depois fui para a escola missionária, aí a vida corrida e tal, não deu mais, né? Aí de uns 2, 3 anos para trás eu também queria tocar, depois aumentou muito o trabalho, não tem. Então eu estou lidando com esse negócio de violão, né, irmã, há muitos anos, e não estou desenvolvendo. Agora eu disse, não, agora ou desenvolve, eu vou ter que desenvolver, olha. E então, porque em Adão, irmãos, nós temos os talentos, né? Nós temos os talentos. E aí, ontem eu comecei a tocar, aí o professor diz assim, ó, você conhece aquele hino, Já Refúgio a Glória Eterna? Eu disse, conheço, eu sei cantar. Aí vamos tocar ele, para. E só saiu, aí no culto já toquei, só não vou tocar na igreja, claro, né? Porque na igreja tem que estar bem preparado para tocar. Mas espero em breve estar tocando violão, se Deus quiser. Agora, vocês pensam que tocar violão é fácil? É o pior instrumento que tem. Exige da mão assim, força, e exige calejar os dedos da mão aqui, ó, é terrível. Mas eu vou vencer, irmãos. Nós precisamos colocar isso. Não diz aqui, ó, eles não se tornarão aptos para a utilidade sem se dedicar coração e energias à obra de preparo. Você tem que estudar pelo menos 1 hora por dia para arranhar com violão. Se quiser tocar de verdade, é de 5 a 6 horas por dia. Tem que aproveitar os horários, né? Agora, como se aumenta um talento? Como é que se aumenta um talento? Exercitando. Lá em Coríntios diz assim, e digo isto, que o que semeia pouco, o que acontece? Pouco também colhe, né? Diz na parábola de Jesus 353, talentos usados significam talentos multiplicados. Está vendo? Talentos usados significam talentos multiplicados. O sucesso não é fruto do acaso ou do destino, mas o resultado da providência divina, a recompensa da fé, da descrição, da virtude e do esforço persistente. Está vendo?
tem que se esforçar. Não vai desenvolver algum talento se não se esforçar. A irmã Ana fala com propriedade porque ela é professora de música. Sim, irmã Ana? Existe o dom e existe o esforço repetitivo. Esforço repetitivo. Muito. Dom. Fácil. Mas às vezes quem tem o dom nato, não se esforça, não entendo. Eu digo que se eu tivesse o dom nato de tocar violão, irmãos, todo culto, toda casa, todo lugar, de criança, tudo eu ia tocar, ia prender os sininhos de criança, tudo, né? Que é a vontade de fazer aquilo. Então a pessoa tem que entender que ele pode usar exatamente esses talentos aí, né? Não pode enterrar os talentos, né? Agora, tem pessoas, irmãos, que têm menos talentos, né? Ele precisa entender uma coisa: ele não deve de enterrar o talento. Tem menos assim, vírgula, né? Às vezes ele acha que tem mesmo, às vezes ele é uma área que ele não entende, mas ele entende muito de outra área. Então ele tem que se dedicar naquela área, né? Então aquele caso do servo que, quando o Senhor foi lá procurar dele o fruto, o que ele disse para o Senhor? Ele disse: eu recebi um talento e fiquei com medo, que sabia que o Senhor é bravo, que o Senhor exige, né? Exigente. O que eu fiz com o talento? Enterrei, né? Irmãos, quem são os que têm mais facilidade de desenvolver os talentos? Uma pessoa jovem ou um idoso? O jovem. Jovem criança. Cássia falou aqui. Jovem criança. Idoso, ele pode, mas o esforço é maior. Veja bem, agora tem jovens que não valorizam esse fato de ter facilidade, ter a mente mais livre, a mão está mais... A minha mão já está enrijecida, eu estou com 53 anos, mas tem jovem que está com a mão elástica, está bom ainda, né? Veja só, o que acontece com muitos jovens queixosos, porque não conseguem fazer um trabalho de destaque, está no livro Jovem Instrutor, na revista, né? Diz assim: muitos jovens se queixam de não terem capacidade de realizar uma grande obra e cobiçam talentos pelos quais poderiam efetuar maravilhas. Quer fazer maravilha, né? Quero me destacar, às vezes é para se destacar. Não estou dizendo que tem jovem assim aqui, mas pode ter uma pessoa de mais idade que tem a cabeça de jovem e quer se destacar também. Mas lamenta porque não tem aquela capacidade de desenvolver, de falar, de cantar, de tocar e tal, né? Ele lamenta isso aí. Agora, no entanto, né, enquanto gastam, estão lamentando enquanto gastam tempo com desejos inúteis, estão fazendo da vida um fracasso. Negligenciam oportunidades que poderiam se aproveitar ao praticar atos de amor no caminho da vida em que andam. Está vendo? Então, ao mesmo tempo que desejam, por outro lado, ele não usa o que ele conhece. Ele só deseja, fica perdendo tempo. E, irmãos, vamos ver daqui a pouquinho, na continuação da mensagem aqui, essa questão do tempo. Porque, irmãos, o tempo é tão precioso. Eu não vou falar aqui porque eu vou adiantar, né? Então, o Senhor, que nos deu os talentos, ele agora fica avaliando, passando pelo meio da igreja e dizendo assim: fulano de tal não está usando. Fulano de tal até tem uma boa voz, canta bem, é entoado, né? Mas Maílde não canta. E aí? Como é que ele avalia isso aí, irmãos? O que ele diz? Sabe o que vai acontecer? Lá no livro de Coríntios, né, na segunda carta, ele diz assim: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito no nosso corpo, no corpo dele, ou bem ou mal, né? E o servo que soube a vontade do seu Senhor não fez, o que vai acontecer com ele? Diz lá que ele vai receber muitos açoites. Está escrito aqui, em Lucas 12, 47 e 48. E o servo que soube a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não soube, será castigado com pouquinhos açoites. E aquele que não será castigado? É aquele que soube a vontade e fez a vontade do Senhor. Esse não será castigado,
pode ter certeza, né? Então, o Senhor está avaliando, qual é esse castigo? Ah, vou perder minha voz? Não, irmãos, eu posso até não perder a salvação. Está escrito assim, sabiam? Eu posso até não perder a salvação, mas eu perco o privilégio de estar fazendo uma obra para o Senhor. E diz que isso aqui eu vou levar para toda a eternidade. Porque enquanto, por exemplo, eu tenho um apóstolo Paulo, vocês sabiam como é que era o apóstolo Paulo, né? Diz que Paulo era baixinho, diz que tinha as pernas tortas, perna torta, diz que era careca, não tinha cabelo aqui, a sobrancelha diz que era cerrada. Alguns dizem que tinha uma voz estridente. Sabia disso? Mas diz que são livros apócrifos que falam que Paulo tinha essas características. Era baixinho, perna torta, o nariz deles que era meio fino, mas meio curvadinho assim, e não tinha beleza nenhuma, irmãos. E quem foi o apóstolo Paulo? Precisa falar? Que o maior escritor da Bíblia? Não precisa falar nada. Então, a gente tem que entender o seguinte, que Deus está avaliando. Irmãos, quando eu me alistei no serviço do Senhor, eu sou um servo. Eu sou um funcionário do Senhor. E o que faz o servo? Serve. E se o servo não serve? Não serve, né? Não serve. É isso aí, ó. Se o servo não serve, ele não serve, né? Não serve. Então, assim, nós temos uma responsabilidade com os talentos que Deus nos deu. Temos responsabilidade, irmãos, saiba disso. Tem aqui a irmã Vera, que a gente sabe talentos da irmã Vera, que é uma exímia ornamentadora. Tudo que ela põe a mão. Ainda agora, eu estava lá na classe das crianças e vendo assim aquela árvore que ela fez daquela coluna lá, eu disse, mas como está bonita essa árvore. Ela fez com o quê? Com barro, com cimento lá, fez com a estrutura da coluna, que só atrapalhava, não fazia nada aquela coluna de boa ali, só para bater a cabeça na gente, né? Eu mesmo já bati a cabeça ali, só servia para aquilo. E, lógico, sustentar, mas agora, além de sustentar, ainda embeleza e torna atrativo. Então, agora, eu vou perguntar, para o ano que vem, irmã Vera, o ano que vem, vai continuar fazendo isso ou não? Eu acho que Deus provê, irmão. Então, se você tem, o ano que vem, vou tirar uma folga, o ano que vem eu não vou trabalhar nesse trabalho porque estou muito ocupada. Irmão, todo mundo tem ocupação. Eu garanto para vocês, se você não fizer esse trabalho, você vai se ocupar com outro. Então, você tem que usar o que Deus lhe deu. Senão, ele pode tirar. Não diga que vai dizer, vai castigar ali com 30 açoites. Não, não é isso. Mas ele pode tirar. E como é tirar? É deixar a pessoa perder a vontade de fazer o trabalho de Deus, né? Nós temos responsabilidade de cultivar. Veja bem, no livro de João, capítulo 2, versículo 14, ele fala assim aos jovens, eu vos escrevi, pais, porque também aos pais, né? Porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens. Por quê, irmãos? Porque sois fortes. Aí eu fico perguntando, onde que está a força dos jovens? Vocês já pararam para pensar que os velhos que estão sustentando, não é todos, né? Tem jovem que está ativo aí, né? Mas tem uns jovens que não querem fazer nada, irmãos. Mal e mal tocar, cantar lá, mal e mal, não chama para um trabalho missionário, ele não vai, se não chamar, ele não vai. Né? E às vezes não quer responsabilidade. Irmãos, o jovem é forte, e a palavra de Deus está nele, está escrito aqui, e a palavra de Deus está em vós. E a última coisa, diz assim, e já venceste o maligno. Irmãos, infelizmente, nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Então, o talento, irmãos, ele tem que ser usado. Existem 3 tipos de talento que eu quero falar aqui para encerrarmos. Primeiro talento, o talento da fala. O talento da fala. Muito bem. Diz aqui no livro Parábolas de Jesus, na página 335. O poder da fala é um talento que deve ser cultivado com dedicação.
Preste bem atenção aqui, irmãos. Ó. De todos os dons que recebemos de Deus, nenhum pode ser uma bênção maior do que esse. Está vendo? O talento da fala é o talento que tem mais influência. Ontem eu estava, estava lá na loja trabalhando, aí eu estava subindo para almoçar, eu disse, Priscila, Sângela, faça um favorzinho para mim. Está vendo aquele rapaz ali? O nome dele chama William. Já tive algumas conversas com ele, estou fazendo amizade e tal com ele. Eu disse para ele assim, para ela assim, ó, qual de vocês duas vai convidar ele para o culto do amigo? Aí ela disse, nossa, ele pode interpretar mal, né? Que a gente está interessado nele, que não sei o quê, não sei o quê. Aí, irmãos, por fim, a Sângela chegou ao horário de almoço, ela subiu, e aí coube a Priscila, na hora que o rapaz passou no caixa, e convidou, e ele disse o quê, Priscila? Ele vai ver se ele vem. Fez o convite. Amanhã, se ele aparecer na loja, eu vou reforçar o pedido. O que você usou para fazer esse convite? A sua fala. É exatamente assim, irmãos. É a fala. Não tem coisa mais é o boa ou ruim, né? Dependendo se a pessoa usar. Segundo, o tempo. Primeiro, é o que pode ter mais influência, a fala. O segundo, o tempo. Olha só. No livro, acho que é a Palavra de Jesus também. Isso, Palavra de Jesus, 342. Ó. Nosso tempo pertence a Deus. Cada momento é dele. Está vendo? Cada momento é dele. E estamos sob a mais solene obrigação de aproveitá-lo para a sua glória. Então, tempo, irmãos, é para ser aproveitado com coisas boas. E como a gente perde tempo, irmão. Olha, se você pegar o seu celular, o que acontece com o nosso tempo? Vai embora. Você já ficou 40 minutos só rolando lá no YouTube, vendo videozinho? 40 minutos é pouco, né? E esses 40 minutos, o que a gente poderia estar fazendo? Usando para outra coisa, estudando, ensaiando violão, teclado, piano, fazendo um artesanato, qualquer outra coisa. 40 minutos, 50 minutos, você perde, você pega a Bíblia para ler, com 10 minutos, a boca já... O sono vem ali, a pessoa já fica... É ou não é assim? 10 minutos, irmão. Se você não está interessado, 10 minutos é o suficiente para a boca se abrir. Você, estou com sono, já estudei muito hoje. Não, já li demais. 10 minutinhos. Agora pega o celular, opa, desperta, acabou o sono, acabou qualquer coisa, e dá-lhe vídeo, e dá vídeo de gatinho, e vídeo de menino rindo. Você já viu isso aí? Dá risada gostosa, as crianças, cativa mesmo, é interessante. E o cachorrinho, cachorro latindo, cachorro mordendo, cachorro fazendo estripulia, irmãos, é bem assim. E aí, na verdade, o que está acontecendo? O inimigo, ele não só coloca coisas ruins, é lógico que no meio vem alguma coisa ali que pode ser ruim para alguém, mas o inimigo, ele quer te passar coisa boa para você perder tempo de coisas melhores. É bom um videozinho para você rir de vez em quando? Até pode ser, mas e coisas melhores do que isso, irmã Adriele? O que é melhor? É estudar a Bíblia, é preparar um sermão. Se eu pedir assim para a maioria de alguns irmãos aqui, você tem um sermão preparado para vir pregar aqui na igreja, no meu lugar? Hoje não era eu que ia pregar. Por um motivo de saúde, eu tive que substituir. Mas, você está preparado para vir pregar assim, de soco, assim, pá, pegou, vou pregar hoje. Irmão, fulano, prega agora. Irmão, não estou preparado. Por que a gente não está preparado? Porque não preparou. E só existe preparo quando você tira tempo para preparar. É ou não é? É assim, irmãos. Então, o tempo, olha só. Agora, isso aqui, eu fiquei perturbado com isso aqui. Sabe como que eu vou ler agora? Falando da fala, diz que nenhum outro talento pode ser mais útil. Né? Agora, falando do tempo, cobrança. Vamos ver aqui. De nenhum outro talento que deu, exigirá mais estrita conta do que o do nosso tempo. Ele vai pedir conta. O que você fez? São 24 horas, 8 horas para dormir, umas 8 para trabalhar e as outras 8.
a ver YouTube, ver vídeo, ver TikTok, essas coisas, perder tempo. Irmãos, as outras horas é para você se educar, trabalhar sua mente, para melhorar, para fazer, empregar no serviço de Deus. Irmãos, para encerrarmos, nós somos, Deus deu os talentos para nós. Então, Ele deu dons, deu dinheiro. Eu não falei do dinheiro, né? Vou falar do dinheiro aqui para encerrar. O dinheiro, você sabe que o dinheiro que você recebe não é nosso? Aqui no livro Mensagem aos Jovens, a irmã White diz assim, escreveu assim, ó. Não recebemos dinheiro para honrar e glorificar a nós mesmos. Alguns pensam que apenas uma parte de seus recursos é do Senhor. Qual é a parte que a gente pensa que é dele? Os 10%, né? Bom, quando separam uma porção para fins religiosos e beneficentes, consideram que a sobra como deles mesmos para usarem como bem entenderem. Entretanto, enganam-se nisto. Tudo o que possuímos é de quem? Tudo é de Deus. Eu tenho uma caminhonete, eu tenho uma Hilux, eu tenho uma Estrada, eu tenho um Uno, eu tenho um Celta, eu tenho uma casa. Você tem isso daí, irmãos? Quem é o verdadeiro dono de tudo? Porque só é dono quem vive para sempre. Quem morre no meio do caminho, ele é o quê? Ele deixa para lá, ele não leva nada. Então, o que é nosso, não é nosso. Se nem nós mesmos somos nossos, imagina, se o dinheiro que você tem, tudo pertence a Deus. Essa semana morreu uma cantora aí muito famosa. Cheia do dinheiro. Ela tinha uma fortunazinha boa. Largou para lá, irmãos. Então, dinheiro não é nosso. Só tem valor o dinheiro se usarmos na obra do Senhor. Agora, para encerrar, então, como eu disse, nós somos mordomos. Somos mordomos do dinheiro, do tempo, dos talentos que Deus nos deu. E qual deve ser o foco do mordomo de Deus? Qual deve ser o foco? Irmãos, eu não vou ler aqui. Diz assim, eu vou só ler um trechinho, de Filipenses 3,14. 3, 7 a 14, mas não vou ler tudo. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas. Então, se nós considerarmos que tudo é de Deus, e o nosso foco de todas as coisas que Ele nos deu para usarmos, estiver nas coisas de Deus, nós não vamos ficar parados. O último texto aqui do livro Fundamentos da Educação Cristã, que diz assim: é o sábio aproveitamento das oportunidades e o cultivo dos talentos divinos que os tornará homens e mulheres aprovados pelo Senhor e uma bênção para a sociedade. Erga bem alto o padrão e com indomável energia aproveite ao máximo os talentos e as oportunidades de atingir o alvo. Então tem um alvo. O alvo é servir a Deus. Use, mas assim, no máximo, no limite da sua capacidade, esses talentos. Não deixa enterrar os talentos. Não deixa a mente ficar vazia de coisas que não ajudam, que não contribuem para o nosso crescimento. Irmãos, se nós tivermos esse alvo de salvar almas com os nossos talentos, com a música, Cássia está tocando a flautinha, Adriele toca piano, outro vai cantar, outro vai decorar, outro vai instruir como a criança tocar, como aprender notas, outro sabe cozinhar, outro, que mais? Sabe construir, outro sabe dirigir a igreja, outro vai lá na casa fazer visita. Enfim, seja qual for o talento que nós tenhamos, nós devemos, ao máximo, no limite da nossa capacidade, trabalhar para Deus. Dinheiro, o limite. Eu posso. Lembra lá que Paulo falou de um grupo lá, que se eles pudessem, arrancavam os olhos para entregar para Paulo. E Paulo, todo mundo suspeita que ele tinha uma deficiência visual, Então, ele disse assim, eu sei que se vocês pudessem, vocês arrancavam os olhos.
Então, irmãos, vamos fazer o máximo que tiver ao nosso alcance. Às vezes a gente está cansado, né? Conversando com a Laíde ali, estava lá, eu olhando para ela assim, o que você tem, Laíde? Está desanimada? Eu estou cansada. Bom, não é novidade, né? Todo mundo está cansado. Todo mundo está trabalhando muito, todo mundo está dormindo tarde, acordando de madrugada, está todo mundo nesse ritmo, né? Não, irmã Liliane? Liliane, esses dias me mandou uma mensagem, eu estou querendo sair do meu trabalho para montar um negócio. Eu disse, ixi, aí que ela vai trabalhar mais. Aí que ela vai trabalhar mais. Não, irmã Virgínia? A Virgínia até riu ali. Então, irmãos, vamos usar aquilo que Deus nos deu para o progresso da obra de Deus. E Ele, se Ele quiser, Ele vai dar recompensa. Mas como dissemos, ninguém aqui está atrás de andar em ruas de ouro, ninguém está aqui atrás de ter uma casa, cama de ouro, quarto de ouro, a cristaleira de ouro, nada disso, de cristal, nada disso. Nós queremos estar num lugar de paz, onde ninguém vai morrer, onde não vai ter tristeza, né, Josi? Não vai ter choro, não vai ter nenhuma lamentação que a gente, de um problema que a gente está passando, tantos problemas, né, que a gente passa, não vai haver essas coisas. E isso é a maior recompensa que a gente possa desejar e o que nós vamos ganhar. Que o Senhor nos abençoe para isso. É o meu desejo para mim e para todos vocês. Amém. Amém. Pedir que alguém leve o microfone até a irmã Maria de Santa Teresa e ela vai fazer a oração final. Santo, eterno Deus, maravilhoso Pai, que habitas aos céus, estamos aqui, Senhor, agradecidos na Tua casa. Agradecemos por esse sábado, pelo privilégio de estar mais uma vez reunidos como irmãos, ouvindo a Tua mensagem. Amém. Que possamos, Senhor, colocar em prática tudo o que aprendemos aqui, que possamos estar fazendo a Tua vontade, sabemos que é boa e perfeita para a nossa vida, fazer aquilo que é do Teu querer. Ajuda-nos aperfeiçoar, Senhor, o nosso caráter, vencer aquilo que nos impede de fazer o Teu querer. Amém. Tira de nós, Senhor, tudo que não agrada ao Senhor. Ajuda-nos cada dia a crescer na graça, no conhecimento e nos preparar para entrar no Teu reino. Amém. Perdoe os nossos pecados, seja com todos, nossos familiares também, que se encontram longe, que Tu possa também ser com cada um, todos os Teus filhos espalhados pela face da terra. Amém. Que possamos, Senhor, ter uma semana abençoada, que o Senhor possa estar nos guiando, nossos passos, nos direcionando, dando sabedoria do alto e ensinando-nos a fazer a Tua vontade sempre. Em nome de Jesus, colocamos em Tuas mãos, pedimos, agradecemos por tudo. Amém. 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 Vamos encerrar então, todos se coloquem de pé. Assim, em nome do Senhor Jesus, está encerrado o nosso culto nessa manhã, que a bênção do Senhor nos acompanhe. Amém.